Eu nasci e me criei aqui em Itajaí, lá no bairro da Murta, lá no Salceiro, na Vila da Fábrica de Cimento. Uma vila muito legal, uma infância muito boa, uma base familiar muito boa. Meu pai foi funcionário 23 anos da Cimentos Votoran, da Votorantim. Então, assim, eu nasci e me criei num ambiente muito bom. Um ambiente de família onde vários funcionários, né, da fábrica de cimento moravam um vizinho do outro. Então a gente tinha uma criançada, todo mundo junto brincando. Eu estudei até os meus 8 anos, a segunda série, numa escola básica que era mesmo ali da nossa vila. E na primeira enchente, no ano de 1983, que a gente perdeu tudo, né? Porque a gente morava atrás do Rio Itajaí Sul, a gente se mudou da Vila da Fábrica de Cimento, do bairro Salceiros, para o centro de Itajaí, onde meu pai já tinha adquirido um apartamento. E como a gente se mudou para o centro, eu também mudei de escola, né? Automaticamente eu saí de uma escola básica, onde era um ambiente familiar, e fui para uma escola totalmente diferente, que era uma escola particular aqui de Itajaí. Então, as amizades eram outras, o ambiente era outro, era algo que eu tive que explorar porque eu não conhecia. E ali se passou, depois do 8, 9, 10, 11 anos, um outro ambiente, outras amizades. E aí, com 13 anos de idade, por influência de alguns amigos desse novo ambiente onde eu vivia, aqui no centro de Itajaí, a gente começou a tomar nas festas a tal da bebida alcoólica, né? A tal da vodka, a tal do Cuba, a tal da batidinha, para a gente se alegrar durante essas festinhas que a gente fazia. Eu pulei uma etapa que geralmente a pessoa conhece a maconha primeiro, né? A primeira droga, depois do álcool, a droga ilícita, que geralmente os jovens hoje experimentam, ou na minha época, né? A gente está num período muito mais avançado, era a maconha. Eu pulei a maconha e a primeira droga que eu conheci foi a cocaína. A cocaína eu experimentei quando eu tinha 15 anos, por influência de um amigo, e hoje eu digo, né, para algumas pessoas que me procuram pedir orientação a respeito sobre drogas, por eu já ter um tempo de abstinência grande, já ter uma experiência um pouco maior nisso, de que a maior influência para alguém usar drogas são as amizades. E foi nessa amizade desse amigo meu, quando eu tinha 15 anos, estava extremamente alcoolizado, bêbado, ele perguntou para mim se eu queria que a minha bebedeira curasse para mim continuar bebendo. Foi onde ele esticou um carreiro de cocaína em cima de uma carteira de cigarro e eu cheirei, né, a cocaína naquele momento. E a droga, no primeiro momento, ela é muito boa. Seria uma hipocrisia minha dizer para vocês que a droga é uma porcaria de início. Automaticamente eu fiquei são da bebida. Muito rápido, coisas de minutos, porque aí se eleva o grau químico da cocaína e baixa-se o grau do alcoolismo. Então o que prevalece é a tua euforia. Então meio que a cocaína, ela camufla o teu alcoolismo, te incentivando a continuar bebendo como se nada tivesse acontecido na tua vida. A gente só vai se sentir viciado quando a gente chega no fundo do poço. Até que a gente consiga ter o autocontrole, que não existe, mas na cabeça de um drogado existe o autocontrole, a gente não se autodenomina um viciado ou um drogado. A gente acha que a gente é uma pessoa que experimenta algo forte para se manter aos finais de semana nas festas. O motivo sempre foi o mesmo, poder estar bebendo bastante e ter a cocaína de segundo plano para que a gente continuasse bebendo e continuasse festando. Sendo que as nossas festas, geralmente quando eram regadas a bebida e cocaína, elas iam de quinta a domingo, sem intervalo. Eram virados noites, de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, tranquilamente, todos muito bem, entre aspas, né? Fazendo as suas festas, escutando a sua música. E então a gente achava que aquilo ali era totalmente controlável, porque era de quinta a domingo e se trabalhava o resto da semana tranquilamente. Nessa época, eu passei por uma transição de sair de uma escola e ir para outra.
Por conta do que? A mesada que meu pai já me dava, já não me sustentava mais no ambiente que eu queria viver e de que eu vivia. Ao contrário dos meus amigos, que todos eram de uma situação de vida muito alta. Eram amigos que tinham muito dinheiro, os pais tinham muito dinheiro, o que não acontecia na minha situação. Então o que eu fiz? Eu parei de estudar de manhã, eu fui estudar à noite, para mim poder trabalhar de dia, para mim poder ter um pouco mais de grana para mim me sustentar. E isso aconteceu realmente a ponto de nunca, né, enquanto eu vivi esse período da cocaína, de eu fazer nada de errado, de roubo ou de qualquer outra coisa que me levasse a ser preso ou ser inibido pela polícia por isso. Eu usei cocaína dos 15 aos 21 anos, sendo que a minha família, eles nem imaginavam. Como o meu processo de trabalho foi um processo muito rápido de crescimento no que eu fazia, que era pintura de construção naval, eu ganhei muito dinheiro. E automaticamente o meu uso aumentou, as minhas festas aumentaram, tudo foi para cima. E chegou num dia, com 21 anos, que eu sentei na frente do meu pai e disse para ele que eu não aguentava mais. Foi uma surpresa para ele, para minha mãe, que eles não imaginavam nunca e não sabiam a que ponto eu estava afundado na cocaína. De eu sentar e abrir para eles que eu não aguentava mais, ou eu parava de cheirar ou eu morria. No ensino médio, por várias vezes eu me droguei e em alguns momentos até me alcoolizei dentro do própria instituição, da própria escola, né? E nunca ninguém teve uma suspeita de que eu usava droga ou eu bebia dentro do ambiente escolar. Porque era muito camuflado. A cocaína, se ela é usada com certo controle, muito pouco as pessoas conseguem perceber que tu estás drogado ou que tu estás alcoolizado. E eu tinha esse domínio. Tanto que eu mascarei, agora retomando, né? Eu mascarei para os meus pais até os meus 21 anos. Saiu para beber, cheirava. A bebida é uma porta, sem dúvida nenhuma, né? Quando a pessoa tem a dependência cruzada, que a gente chama, sem dúvida nenhuma, a bebida é a porta para qualquer outro tipo de droga. A gente brinca até hoje, né? Onde estava a melhor droga na cidade, a notícia corria, né? Porque Itajaí, as pessoas acham que não, mas ela está infestada de dependente químico e de todas as classes. Ninguém vem hoje dizer para mim que o crack só está na periferia, só atinge as pessoas mais pobres, porque ele atinge uma gama hoje de classe média alta também, como qualquer outro tipo de droga. Eu comprava geralmente de onde estava a melhor droga. Eu tinha acesso a isso por amigos, por traficantes conhecidos, por amigos que se envolveram ao tráfico. A melhor droga era a droga que te fazia ficar com a sensação de euforia por muito mais tempo, né? Hoje a droga, se tu não tiveres o canal, ela se mistura com muita coisa. Antigamente muito pouco se misturava, a gente pegava a droga um pouco mais pura. Com 21 anos eu já não aguentava mais tanta noite, tanta festa, tanta bebida e tanta droga. Eu já não estava suportando mais, o meu organismo já não aguentava mais, o meu sistema nervoso já não aguentava mais cheirar tanta cocaína e beber e tanta festa do jeito que foi dos 17, 18, 19, 20, 21 anos. Foi onde eu mesmo, por conta própria, sem influência de ninguém, eu sentei na frente dos meus pais e pedi a primeira ajuda e disse: ou vocês me internam, estou cheirando cocaína praticamente todo dia e o dia todo, ou eu vou morrer, alguma coisa de ruim vai acontecer. Aí o meu pai se assustou, minha mãe se assustou, mas em momento algum, né, pai, é família, abraça a gente de uma forma de que de todas as pessoas que conviviam comigo, seguramente a minha família foi o pilar de tudo, né? Para um final de semana era uma média de R$500 por final de semana. R$500? Da cocaína, né? Depois tu gasta com bebida, que é um gasto também muito excessivo, porque se bebe bastante, e entrada de boates, e aí tu gasta dinheiro como se fosse água.
Aí depois desses 21 anos que eu pedi ajuda, foi a minha primeira internação. Foi a minha primeira internação para a gente poder estar se livrando, se libertando das drogas, que foi no Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, em Curitiba. Foram 45 dias lá, de tratamento. Meus pais me levaram, era um atendimento, era uma clínica particular. O primeiro período do tratamento era desintoxicação, depois era o processo de tratamento e o terceiro plano do tratamento era uma avaliação. E ali eu digo que foi meio que um tratamento de choque, porque tinha um psiquiatra muito louco lá, acho que mais louco que a gente, tudo que estava se tratando lá. Eu vou contar um episódio que me assustou muito. No final de tudo a gente fazia um confronto com 3 psicólogos e 3 psiquiatras. E numa dessa, uma menina foi confrontada e ela disse que ela se sentia um lixo. E quando ela falou que ela se sentia um lixo, esse psiquiatra, que eu não vou dizer o nome dele, para manter a ética, mas eu tenho vontade, foi que ele mandou trazer uma lixeira gigante do instituto e jogou ela dentro, mandou ela entrar dentro da lixeira. E ele falou que o lugar de lixo é na lixeira. E aí ele pediu que ela entrasse, ficasse 1 hora ali dentro daquela lixeira, que todos saíssem da sala e que ela repensasse se realmente a vida dela era um lixo. Aquilo foi o primeiro momento. Aí no outro dia era um segundo confronto, o meu era o terceiro. E nesse segundo confronto, o guri, um outro moço, um outro menino que estava com a gente lá na clínica, disse que o negócio dele era se matar mesmo e acabou. E o mesmo psiquiatra maluco lá mandou ele deitar no chão, mandou trazer um pano branco, um lençol, cobriu ele, acendeu 4 velas ao redor e disse que com cadáver indigente a gente tinha que enterrar. E ele fez com que o guri ficasse 1 hora ali e que todos daquela sala, daquele confronto, passassem por cima desse indigente. Porque lugar de morto... Pisaram em cima dele mesmo? Pisaram em cima dele e tal. E no outro dia era o meu. Porque antes do confronto a gente faz uma biografia da nossa vida, desde a nossa infância até o dia que a gente conheceu a droga e o uso dela. E eu relatei várias vezes do sofrimento dos meus pais. Porque não tem, a família sofre igual, a família... Se hoje a medicina diz que a droga é uma doença, ela atinge tanto o cara, a pessoa, o usuário, como atinge toda a família. Isso é uma cadeia. E tem momentos que a família adoece mais do que o próprio usuário. E aí, no meu relato lá, eu falei que a minha família sofria demais e tal. E aí ele rasgou a minha autobiografia, que geralmente ela ficava arquivada. Ele rasgou e disse que ele iria arquivar rasgada, porque se a polícia pegasse aquela autobiografia minha, eu ia ser preso por homicídio, porque eu estava matando os meus pais. E aquilo mexeu muito comigo. E naquele momento ali, realmente caiu eu me joguei em tudo que eu estava fazendo há alguns anos atrás e eu parei nesse período, desses 45 dias, eu cumpri esse tratamento e dali para frente eu fiquei 4 anos em abstinência total, de tudo. De bebida, de droga, de cigarro, porque cada vez que me dava uma vontade de beber alguma coisa, porque a bebida para mim era a porta para usar qualquer outro tipo de droga, me vinha aquela imagem, tudo que eu passei lá naquela clínica daqueles confrontos. E automaticamente a minha família veio na cabeça. E isso se passaram 1, 2, 3, 4 anos. E aí, depois desses 4 anos, lá um belo dia, na casa de uma namorada que eu tive naquela época, a avó dela me pediu se eu não tomava uma cerveja preta com ela, uma Mouse Beer. Uma velhinha de 70 e poucos anos, queria tomar uma simples Mouse Beer sem maldade nenhuma. E eu, achando que depois desses 4 anos, eu teria total controle de uma cerveja. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando eu tomei essa primeira cerveja com essa velhinha, depois que acabou toda a nossa reunião, que todo mundo foi para casa, eu virei as costas e voltei a beber o que eu tinha deixado de beber nesses 4 anos, porque é isso que acontece, e voltei a cheirar o que eu não tinha cheirado nesses 4 anos.
numa dessas madrugadas, eu fui buscar cocaína, eu fui buscar droga e bati na porta lá de um traficante. Quem me atendeu foi uma mulher, né? Por coincidência era uma mulher muito bonita, um corpo muito bonito, e ela simplesmente disse para mim que não tinha cocaína, que a única droga disponível naquele momento era o crack. E eu repliquei, eu disse, não, crack eu não quero, tal. E aí ela me intimou e disse, não, então faz o seguinte, vem aqui, fica comigo, eu tô sozinha aqui em casa. E a gente fica junto e eu te apresento crack, se tu gostar, gostou, se tu não gostar, tu vai embora. Como a cocaína na minha vida, o crack foi 20 vezes, 30 vezes piores. Se a cocaína era amor à primeira vista, eu não sei nem o adjetivo que eu encontro hoje para te dizer como foi o crack. O crack, ou tu usa o cachimbo, ou tu usa a lata, e tu usa a cinza do cigarro. Né? O crack já é uma merda, né? Desculpa a expressão, é uma porcaria. Que além de ser uma porcaria, é fumada em cima de uma outra porcaria, que é a cinza do cigarro. Então se faz a cinza, bota-se a cinza em cima de um cachimbo e bota-se a pedra em cima da cinza do cachimbo. Se acende e fuma, né? E esse ritual todo que se faz em volta do crack foi ela que fez, a moça que estava comigo. E ela botou o cachimbo na minha boca, ela acendeu e a primeira puxada, o crack é muito instantâneo, a cocaína demora um pouco para o teu cérebro assimilar aquilo ali. O crack é muito rápido, a ligação da droga com o teu cérebro é instantânea. Puxou, fumou, bateu. Tu sente uma sensação de poder, de tu estar nas nuvens, de toda aquela bebedeira que a cocaína já tirava, mas o crack era muito mais rápido. Só que a diferença do crack para a cocaína, nitidamente, e isso seguramente eu digo, é de que a cocaína, tu usaria uma outra dose, tu cheiraria um outro carreiro, 40 minutos, 1 hora, dependendo a pureza da droga, 1h30 depois. O crack, independente do que for, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, se tu tiveres a droga, tu precisas usar. Todo mundo diz que o crack é a droga do pobre, né? Porque o valor dela é muito mais baixo que a da cocaína. Mas se a gente for falar em valores e custo-benefício, os valores quase que se igualam. No final do crack, a gente diz que é o fundo do poço, né? Onde eu praticamente virei um mendigo, um morador de rua. E por vários momentos, eu bebi álcool de posto, de gasolina, porque o valor era muito mais baixo, com água e misturado com suco de pacote. Isso não foi 1 ou 2 vezes, foram muitas vezes. Na realidade, o meu problema maior nunca foi droga, era bebida. Eu senti uma necessidade muito grande de beber, a ponto de algumas vezes dentro da minha própria casa eu beber o álcool de cozinha, eu beber perfume, eu beber coca com acetona, né? E isso, sem vergonha nenhuma, eu digo que o maior problema meu sempre foi a bebida. A porta de toda a desgraça da droga na minha vida foi o alcoolismo. Depois desse processo todo de crack e tal, é automático que a droga faz com que a gente se adoeça cada vez mais, que a gente sofra cada vez mais, mas é nítido que isso respinga automaticamente para a família. Respinga para pais, respinga para os irmãos, para as pessoas mais próximas da gente. Por quê? Porque a droga, dependendo do nível, por exemplo, o meu já estava num nível totalmente fora de controle. É de roubar o que a gente via dentro da própria casa. Né? A gente não, eu costumo dizer que eu nunca fui um cara mau caráter. E hoje eu não sou. Mas a droga, na época, me tornou um. Por conta do quê? Por conta do que eu visse na minha frente de valor, automaticamente aquilo virava uma moeda de troca numa boca para conseguir a droga. Ou fazer virar um dinheiro por venda do que eu roubava para que eu conseguisse comprar droga e me manter mais um tempo. Porque aí depois do crack, eu não tive mais como manter os meus trabalhos. Impossível. Por conta de que virava-se noites e noites, e obviamente que nenhum patrão quer pagar um funcionário que não vá trabalhar. Então não teve mais emprego. Quando o emprego se cessa, o dinheiro se cessa, para nós mantermos vício, a gente tem
um segundo plano. E o meu foi de roubar o que eu tinha dentro de casa. A ponto de roubar dentro da casa dos meus pais, na época, coisa de muito valor. Como joias, como dinheiro, como eletrodomésticos de valor na época, né? A ponto de que, por várias vezes, os meus pais me trancavam eu dentro de casa e escondiam a chave para que eu não pudesse sair. Terceiro andar de um prédio. Mas eu confesso que em vários momentos eu quis roubar as coisas e sair pela janela pendurado num lençol. Mas, né, eu roubei cheques, folhas de cheque da minha mãe. Eu cheguei a falsificar a assinatura dela no cheque e trocar o cheque na boca do caixa. Na realidade, a gente se torna realmente mau caráter por conta de droga. A gente faz coisas inacreditáveis que hoje eu conto com um pouco de vergonha, porque não era eu, né? Não era o Luiz, era a droga possuindo o Luiz. Mas assim, a gente conta porque hoje as famílias têm vergonha de falar abertamente sobre isso, pessoas têm muita vergonha de falar abertamente sobre isso, porque é uma situação de vergonha. Mas hoje eu falo isso assim, sem problema nenhum, porque teve jeito para mim. E eu creio que tem jeito para todo mundo. Eu acho que é um processo que a gente precisa passar, momentos. Eu acho que para todo mundo tem que existir essa oportunidade. E depois que eu casei, depois dessas lutas todas, desses acontecimentos todos, por várias vezes eu fui internado de novo. Eu fui internado praticamente 13, 14 vezes, eu não me recordo. Eu casei, né, com a minha atual esposa hoje, a Tânia, com quem eu moro, com quem eu estou reconstruindo a vida, constituindo a vida, onde hoje eu assumi o papel de marido, o papel de pai. Né? Hoje eu tenho um relacionamento muito aberto, muito bom com os meus pais. Uma vez eu fiquei 6 dias na rua, o que geralmente eu fazia era de 5, 6, 7 dias, longe de casa, fora de tudo, na rua literalmente. Eu voltei para a casa dos meus pais e eles não me atenderam. Aí eu saí da casa dos meus pais, eu bati na casa de uns padrinhos meus, que sempre me atendiam e sempre me acudiam, e eles também não abriram as portas. E por último, eu bati na casa da minha mulher, e ela disse para mim que não mais abriria a porta para mim. Aí eu me vi perdido e totalmente isolado. De tudo, de todos. Eu tinha 39 anos, de 38 para 39 anos. Ali foi o começo da tua recuperação? Ali foi todo o começo. Porque ainda com tudo que eu já tinha feito dentro da minha casa, que na época eu já era casado, para minha esposa, para os meus pais, ela teve eu digo que foi mais um surto de amor por mim, pela minha vida, onde ela ligou para um pastor, de onde a gente já vinha num processo junto à igreja, que hoje, infelizmente, né, o poder público não tem ou não quer ajudar as pessoas como hoje a igreja ajuda. E eu não estou falando de uma, eu estou falando de muitas. De todo o trabalho social que eles fazem, de todo o trabalho com comunidades terapêuticas, trabalho de reinserção social, trabalho com moradores de rua. E aí ela ligou, com mais esse surto de amor pela minha vida, ela ligou para esse pastor, que hoje ainda nos acompanha, hoje nós somos bem juntos, bem ligados, e ele me pegou naquele momento e me levou para mais uma vez eu tentar numa comunidade terapêutica. E geralmente o período que a gente fica numa comunidade terapêutica são de 9 meses a 1 ano. Nessa última vez que eu fui a uma comunidade terapêutica, eu fiquei 3 meses. 3 meses. E eu digo para vocês que de todas as minhas 14 internações, algumas até mais de 1 ano, essa de 3 meses foi a que mais surtiu efeito na minha vida. Por falta de apoio, né, do poder público, dos nossos governantes, a gente não tem um resultado melhor, né, de pessoas fora da droga por conta do sistema. Né? Porque eles acham que é muito simples o cara bateu na porta ou bateu na casa de alguém, internar numa comunidade terapêutica e ali se livrar do problema. Enquanto nós não trabalharmos em um pilar de 3, que é o acolhimento,
o tratamento e a reinserção social, que para mim é o mais importante, nós vamos continuar tendo um baixo índice de gente que se recupere e tenha uma ressocialização de pessoas. Por quê? A pessoa fica 9 meses numa comunidade terapêutica e ela não tem, depois que se encerra o período de tratamento dela, uma oportunidade para que ela volte à sociedade. Principalmente o emprego. Principalmente o emprego. Aí ela não tem essa oportunidade, ela sai pedir um emprego. Na primeira porta que se fecha, na segunda, na terceira, automaticamente ela se desilude de tudo aqueles 9 meses que ela passou longe das drogas, e é uma porta muito grande para que ela volte a usar a droga de novo e volte àquele ambiente de anos e anos e anos que ela lutou nesses 9 meses para não ter mais. Que a droga, na realidade, ela é praticamente um caminho sem volta, de verdade, ou não, né? Existem 2 caminhos quando a gente entra nesse mundo. Na realidade, existem 3 caminhos. Existe o caminho de quando tu estás usando a droga, que é a morte, porque isso te leva à morte, ou a cadeia, e isso te leva também a um presídio. E um terceiro caminho, e o caminho que eu escolhi, foi de viver uma vida íntegra. Uma vida direcionada aos caminhos de Deus. E quando eu falo de Deus, eu não falo de uma religião. Eu falo de um cara que está lá em cima, em todo momento, em toda circunstância, zelando e cuidando da nossa vida. Ele cuida da minha, ele cuida da de vocês, mas eu queria deixar esse apelo hoje muito para os jovens. Cuidem com quem vocês andem, a amizade com quem vocês se envolvem, procurem algo saudável para a vida de vocês. E se por uma infelicidade vocês entraram nisso, conheceram a droga, gostaram da droga, eu queria que no momento em que vocês tivessem um intervalo de uso dela, vocês tivessem a consciência de que isso vai levar vocês a um fundo de poço. Que vocês já peçam ajuda antes, que vocês não demorem como eu demorei, dos 13 para chegar aos 38 anos, perdendo praticamente muito de uma vida, de ter feito um estudo melhor, de ter vivido um pouco melhor com a família, de ter constituído uma família e ter vivido melhor por muito mais tempo. Eu acho que quanto antes a gente conseguir se tocar e a gente conseguir pedir ajuda e a gente conseguir admitir que a gente está impotente perante essa situação, vai ser muito mais suave e muito mais fácil para todos vocês. Eu acho que tudo tem o tempo de Deus, mas quando a gente acorda em Deus, tudo acontece muito mais rápido. E quando a gente fala de droga, a nossa recuperação, ela acontece muito mais rápido. E para a pessoa que está nesse problema ou que está nesse processo de recuperação, eu costumo dizer que é de 24 em 24 horas. A luta, ela é diária. Como diz lá em Mateus, num versículo bíblico, diz que o pão nosso é de cada dia. E todos os dias é uma luta. Mas no final de um dia tem a grande vitória de a gente olhar no espelho e dizer assim, cara, eu estou limpo, aqui está minha família, a gente está feliz e a gente vai partir para um outro dia. Eu acho que para tudo tem jeito. E me ponho sempre à disposição de cada lugar que eu vou e de cada testemunho que eu dou, de que a porta da minha casa vai estar sempre aberta para que eu possa ajudar as pessoas, como muitas pessoas também estenderam a mão para mim.